boa tarde! Estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado 10 de janeiro de 2026. Vamos falar ainda na expectativa da Fórmula 1, mas falar muito de Rally Dakar que tá rolando, e a gente vai falar até o dia 17, tá rolando o nosso Rally Dakar, e a gente vai falar com um especialista sobre isso aqui no programa. Antes de mais nada, sempre aqui comigo, claro, Bernardo Berti. Tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo, um abraço. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes. Pois é, estamos na areia do deserto, muita pedra também, vários obstáculos, mas também tem asfalto do 300 por hora, tem carro do novo regulamento e equipe nova já indo para a pista, motor novo que nunca andou na Fórmula 1 indo para a pista. Então vamos comentar sobre isso, e tem até categoria nova concorrente da Fórmula 1 pra gente dar um pitaco se pode dar certo ou não. Bom, a gente vai falar obviamente sobre muita coisa envolvendo o esporte a motor aqui no nosso 300 por hora, que tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, na central técnica e gravações o Daniel Zucco e também o Guilherme Silva. Você participa conosco sempre através do nosso Twitter, no @GuaíbaEsporte, também através das nossas mídias sociais, pode acompanhar o programa no Spotify da Rádio Guaíba, enfim, sempre sabe como se comunicar conosco aqui no 300 por hora, e é sempre um prazer pra gente falar com você aqui no nosso programa já há tanto tempo. Bom, Bernardo, a gente vai falar bastante de Rally Dakar, né, depois do nosso intervalo. Temos um masterclass do Cleber Colbert. Por isso até o nosso primeiro bloco vai ser um pouquinho mais curto hoje, mas, bom, a gente já está vendo algumas movimentações, e a minha pergunta sobre o que você falou ali no nosso início, nossa chamada, é se é algo especial para uma equipe que está sendo montada ou não. É a Audi que vai fazer mesmo esse a Audi esse antecipou o dia de filmagem para botar o carro na pista. E é um passo muito importante, né? Uma equipe que tem como base, tem como fábrica Hinwell da Sauber, ainda tem no nome, inclusive na lista de inscritos no campeonato, mas de resto é um time completamente novo e, mais importante, um motor totalmente novo. E aí o feito carro por eles, né? Exatamente. O carro foi para a pista, as primeiras impressões do Gabriel Bortoleto e do Nico Hülkenberg. Então, ter essa primeira leitura, mesmo que seja para dar 10, 15, 20 voltas cada um, por esse lado, é um avanço importante, é uma largada na frente dos outros times, e isso é muito positivo. Tu pode antecipar problemas também, né? O que exatamente, curar problemas iniciais, principalmente se eles forem graves, tu já saber quais são. Só que tem um lado. Qual é a pretensão, né? A pretensão da Audi, provavelmente, é ser um meio de grid saudável. Para esse objetivo, é muito bom botar o carro antes na pista. Mas alguns vão dizer que para a briga da frente, quer dizer que a fábrica não ficou trabalhando no projeto desse carro todo o tempo disponível, no túnel de vento, etc e tal, para otimizar ao máximo e mandar para a fábrica no último momento para o carro ficar pronto para ir para a pista no dia dos testes oficiais, né? Bem mais adiante, apertado, no mês que vem. Então, claro, eles podem agora voltar para a fábrica, fazer alguns aperfeiçoamentos, curar problemas menos graves que eles descobriram no shakedown, mas não podem mudar o projeto em si do carro. Esse é o carro base que eles vão ter. Então vai ter um pequeno déficit do que eles poderiam fazer se esse carro tivesse ficado na prancheta mais um mês, porque um mês para o nível de tecnologia e as cabeças que tem na Fórmula 1 é bastante tempo de desenvolvimento. Então nisso eles podem perder um pouquinho, mas ao mesmo tempo tem vantagens óbvias de tu botar o carro na pista o mais cedo possível. Não tem uma questão também de daqui a pouco eles já ir para Montmeló, Bernardo? Daqui uns dias, daqui 15 dias, por aí? Não, tudo bem, a questão eu estou dizendo é na estrutura. Não, eu entendi, eu digo, eles podem mexer, não, vai para a fábrica, eles vão ter, provavelmente nos treinos oficiais, eles vão ter um carro só. Pode nem ser esse carro que foi para o shakedown. Esse carro pode ser um primeiro chassi, e aí agora eles vão preparar um segundo chassi na fábrica,
e esse carro vai para os testes. E pode ser que esse segundo chassi tenha algumas novidades que ainda não estão nesse carro. Mas igual, é uma escolha. Tudo na Fórmula 1 é tudo tão complexo, tão levado ao extremo dentro da fábrica e no carro, que qualquer momento que tu tá no computador e na fábrica é importante, qualquer momento que tá na pista é importante. Mas tu tem que escolher. Tu não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda mais porque tem um teto de gastos e tem um nível de alocamento de recursos de acordo com a posição que o time teve no campeonato também. Essa temporada ela tem um quê diferente porque ela muda regulamento. Então gera uma curiosidade, uma expectativa sobre qualquer carro. Mesmo as E equipes ela muda de ponta. 2 regulamentos, né? Que não é... recentemente a gente teve mudança de regulamento de motor, Mas continua mas o DRS. chassi foi mais ou menos Isso. parecido. Agora vai mudar o motor e o chassi. Isso. Então são duas coisas muito importantes. E com isso gera expectativa, obviamente, em todas. Mas tem uma questão diferente envolvendo o Audi e Cadillac. Eu não sei se tu concorda, assim. Quero saber como é que elas vão ser, não somente no carro, É que a Audi é como é que tudo. elas vão se comportar como equipe, tu entende? A Audi comprou uma equipe que já tem know-how de Fórmula 1 e está fazendo tudo. Motor, carro, tudo é feito Não, e tem um pela piloto, Audi. tem dinheiro. Parte do que ela comprou da Sauber. E é uma montadora vindo com o DNA de quero ser uma construtora de Fórmula 1. A Cadillac comprou um projeto da equipe Andretti de Fórmula Indy, um sonho antigo do Mário e do Michael. O Michael brigou com todo mundo, teve que abrir mão para se viabilizar o projeto. A Cadillac comprou, botou inicialmente ela ser uma patrocinadora, agora ela é o nome do projeto. Só que a Cadillac não vai fabricar nada. Sim, sim. Ela vai ter uma oficina, uma fábrica básica de compostos de carbono, mas ela vai montar as coisas lá, mas ela vai ter muitos fornecedores, inclusive do motor inicialmente, que vai ser da Ferrari. Então Isso. vai ser, tem esse Isso Frankenstein chama aí. atenção, né? Porque os americanos são muito orgulhosos. Vão assim. tirar a plaquinha da Ferrari, do motor, e vão botar lá um Mas Cadillac. não há nem projeto deles Não produzirem tem, um dia. a partir de 2028 ou 29. É uma flexibilidade, porque todo mundo está esperando o regulamento. Se esse regulamento vai aguentar 4, 5 anos, como é a média, ou se vai ter um corte mais cedo, que é a intenção da FIA, para ter um motor mais simples, um motor mais de custo-benefício e até mais emocionante para a torcida, com som, com uma coisa mais mecânica, mais visceral, menos eletrônica. Então eles estão esperando esse tipo de resposta. A promessa é ter esse motor Cadillac 28-29, mas que mesmo assim não deve ser fabricado pela Cadillac ou pela Chevrolet. Ele deve ser subfabricado, tipo, deve mandar para Ilmor ou para Judge inglesa, alguma clínica de motores especialista em fazer isso, deve pegar esse projeto com muito dinheiro da Cadillac fazer esse motor. Eu ia te perguntar, essas, entre aspas, garagistas de motor, não garagistas de equipe, Judge, Cosworth, essas que foram famosas, até Mecatron, mesmo que sejam braços de montadoras. Sim, Mugen da Honda. Exato. Elas ainda se mantêm atualizadas, Muitas Bernardo, para delas, Fórmula 1 ou não? Teria que fazer algo, toda uma planta de fábrica teria que ser A atualizada. Ilmor continua fazendo os motores de Fórmula Indy da Chevrolet. Pô, a primeira parceria que eu imaginaria seria essa. A Cosworth ainda trabalha também, que tinha por muitos anos Sim. trabalhou com a Ford. É a primeira que vem à cabeça de E todo a mundo. Judge é menorzinha, mas a Judge faz motores de Fórmula 1 3.5 aspirados para aquelas categorias de Fórmula 1 clássicos que correm na Europa. Né? Sim. Tu pega qualquer chassi, eles adaptam o motor deles, V10 ou V8, eles têm duas versões, para qualquer chassi usar esse motor que tem entre 600 e 750 cavalos. Nem dá pra É um brincar com brinquedo essas legal, um coisas. brinquedinho legal. Pra quem não sabe, carros de Fórmula 1, que depois viram edição, viram um item de colecionador, eles não têm motor, né, Bernardo? Eles ficam não. sem o motor. Se eu A for única comprar, que deixou assim. de funcionar dessas foi a Hart, que era uma clínica pequenininha, começou fabricando o motor da Toleman do Ayrton Senna em 84, e aí a Jordan resgatou essa fábrica em 93 para se livrar do motor Yamaha, que era muito ruim. E depois de 2 anos com a Jordan, o Tom Walkinshaw comprou
toda a fábrica para fornecer os motores para a Arrows. Só que daí quando a Arrows foi à falência, foi junto à fábrica de motor. Eu até pela característica da categoria, assim, eu queria ver mais fornecedores, assim. Eu torço muito, por exemplo, que a Honda deixe de patrocinar e venha com tudo. Não, a Honda vem com o motor. Agora ela vem com a Red Bull. Só que ela não é construtora. Tem com a Aston Martin, ela vai fornecer o motor da Aston Martin. A Red Bull agora também tem o seu... A Red Bull é diferente, é mais engraçado. A Red Bull fabrica um motor baseado no plano que era da Honda, mas com dinheiro da Ford. Isso. Então assim, eu queria ver a Toyota, por exemplo, que é um name rights, uma parceria com a Haas. Cara, que volte a fabricar, entendeu? A gente já viu BMW, a gente já viu tudo que é marca. Sim, todo mundo está esperando esse regulamento. Caro, né? A ideia da FIA é fazer um regulamento que permita, inclusive, essas clínicas de motor virem sozinhas para a Fórmula 1. Fornecer para uma equipe um motor Ilmor, um motor Judge. Por isso, aí que eu chego. Tu acha que eles muito têm mais essa barato. Capacidade tecnológica, recursal hoje? Se simplificar, diminuir muito a parte híbrida, que o grande problema é essa parte híbrida, que é muito dinheiro para bateria, a integração do eletrônico, da parte elétrica com a mecânica, onde é que o elétrico entra no meio da curva de potência, para não quebrar tudo, ou para não superaquecer a parte elétrica. Existe uma complexidade enorme. Como é que recupera essa energia? Isso é muito caro de desenvolver. E é isso que muitas montadoras tropeçaram no meio do caminho, que nem a Honda, que demorou um tempão para aperfeiçoar lá, começando em 2014. Então existe um desejo, principalmente da FIA, em trazer uma limitação muito maior da parte elétrica, que no momento foi aumentada para o regulamento do ano que vem. Ela foi duplicada a potência elétrica para o ano que vem. Mas simplificada o jeito que ela é armazenada e entregue. O custo é menor? É menor. Atual. É um pouco menor, não é muito menor. Ele é menor porque já tem uma parte da tecnologia desenvolvida, principalmente. Mas fazer isso para quem nunca fez ainda é muito complexo. É sempre muito difícil para quem é menor. Vou fazer o gancho. Nesse hiato que deve surgir, porque deve ficar mais combustível e menos elétrica a Fórmula 1, o pai do Lewis Hamilton lançou agora vamos dizer que é um plano. Ainda não é nada, uma intenção de fazer uma categoria com duas classes, V10 e V8, de motores híbridos. Mas a combustão. Só que daí, a princípio, com mais elétrica do que a Fórmula 1 pretende ter. E sem teto de gastos, com um maior foco em desenvolvimento mecânico do que aerodinâmico. Tem todo um planejamento. Polêmico isso. Será que é pro Hamilton ir lá correr? Só que toda vez que alguém lançou uma ideia de categoria concorrente da Fórmula 1 e não abaixo, a FIA veio com violência junto com as equipes de Fórmula 1 e atropelou esse tipo de ideia. Mas agora é um ator que tem peso dentro da categoria, porque é o pai do Lewis Hamilton e vai saber se o Hamilton não vai querer entrar junto nisso aí. E daqui a pouco então é interessante. Vamos ver o que conseguem montar, o que conseguem fazer, mas a ideia é boa. Se vai ser restrita à Europa, se vai correr só na parte do Oriente Médio, também que tem bastante dinheiro, isso ainda não foi explicitado. Se vai ser uma categoria mundial. Mas é legal, daqui a pouco é uma categoria de entrada. Bom, a gente vai para o nosso intervalo, porque tem muito Rally Dakar depois da nossa parada aqui no Guaíba 300 por hora. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Guaíba 300 por hora, aqui no seu sábado, janeiro, verão. Fórmula 1 vai voltar, mas no deserto o bicho pega. Até o dia 17 a gente tem o maior rally do mundo, o Rally Dakar. E o Bernardo Berti preparou um papo simplesmente com a maior autoridade de Rally Dakar no Brasil, o Clever Colbert, que sempre conversa conosco, já é uma entrevista quase que tradicional, faz parte do nosso calendário da temporada, né, Bernardo? Com o Clever não é uma entrevista, é uma palestra. E o cara sabe muito, além dele ser palestrante realmente, né? Mas ele que já andou de moto, de carro, e a gente vai acompanhar agora
aqui no nosso 300 por hora, esse grande bate-papo do Bernardo com o gigante Clever Kohlberg. Fala aí, Bernardo. Estamos aqui na arrancada de janeiro do automobilismo e aí, como sempre, tradição. Nós temos o Rally Dakar e para falar do Rally Dakar, ninguém melhor. Acho que pouca gente entende tanto quanto Clever Kohlberg. Tudo bom, Clever? Como é que estamos por aí? Tudo bem, Bernardo? É um prazer aí estar com os amigos do Guaíba 300 por hora novamente. Pois é, esse ano a gente temos um Dakar na Arábia Saudita de novo e pelas primeiras etapas a gente não teve nenhuma baixa significativa assim daquelas, assim o cara tá fora da prova, mas muita gente das estrelas se envolvendo com furo de pneu, estágios que estão sendo aparentemente bem difíceis, bem complexos. Nas motos a gente teve alguns tombos com algumas fraturas que eu vi. O que a gente pode fazer ali de análise dos primeiros dias de competição do Dakar? Olha, Bernardo, é a 7ª edição do Dakar na Arábia Saudita, a 48ª do Dakar, né, na história. Já está fazendo quase 50 anos. Esse Dakar continua sendo uma prova muito difícil, mesmo diante de todas as mudanças que já aconteceram aí nesses quase 50 anos. Todo mundo sabe que o rally inicialmente, né, inclusive quando eu e o André fomos os primeiros brasileiros a participar, ainda era o tradicional largada de Paris e chegada em Dakar. Depois, mesmo na Europa, começou a mudar um pouco o percurso, quando ainda largava da Europa, chegou a largar de outros lugares da França, da Espanha, de Portugal, e aí, por um problema de terrorismo, veio para a América do Sul, ficou 11 anos, e agora tem essa prova atualizada, vou dizer assim, na Arábia Saudita, não só da mudança para a Arábia Saudita, mas também por questões comerciais. Então, antigamente, o Dakar chegou a ter 14 mil quilômetros, hoje tem 8 mil, tinha mais de 20 dias, hoje são 2 semanas, mas continua sendo uma prova duríssima e a gente vê pelos resultados, porque as equipes continuam sendo muito fortes. Esse ano, nas motos, nós temos 3 equipes muito fortes, da KTM, da Honda e da Aero, uma marca indiana, fora outras marcas. Os chineses estão investindo muito forte no Dakar, né? Estão chegando com peso lá com suas marcas. Nos carros, nós temos 3 construtores grandes envolvidos no Dakar, com equipe forte. A Dacia, que é uma marca da Renault, inclusive por onde está competindo o brasileiro, né, o Lucas Moraes, a Ford com um projeto muito forte também, e a Toyota, que já é tradicional no Rally, já tem 4 títulos lá, fora o representante da Mini, né, que é uma equipe que já há vários anos prepara os carros da Mini, então também é uma 4ª equipe de fábrica, então é uma competição bastante forte. A gente tem visto nas motos uma disputa muito grande entre 4 ou 3 competidores, eu diria assim, porque eles têm sido, primeira coisa, extremamente constantes. Todo dia eles estão entre os 5 primeiros, para não dizer no pódio. Isso é muito difícil numa prova onde você tem que mesclar resistência, né, porque o Dakar é uma prova bastante grande, 8 mil quilômetros, numa prova onde você tem que acelerar ao máximo, é de velocidade, né? Então ganho mais rápido, então não é assim, não, vou manter o ritmo, vou passear aqui para chegar ao final, não, nem completa etapa, porque é no deserto, e no deserto os quilômetros ficam mais longos. Esse ano, nesse início de prova, eles escolheram trechos que são verdadeira plantação de pedra. Olha, eu já tive no deserto e essa foi minha impressão quando eu cheguei no deserto, que eu não esperava que ia encontrar tanta pedra. Mas olha, é como se Deus, quando tivesse feito o mundo, colocou o entulho lá. Desculpa a comparação, mas é que é inacreditável de onde aparece tanta pedra no deserto. E eles também procuraram assim exigir o máximo da navegação, porque o que acontece? Quando a navegação é muito difícil,
ela força os pilotos levantarem um pouco o pé, porque quando você toma decisões, às vezes, muito rápidas, né? Você sabe que velocidade não é correria, né, Bernardo? Então, às vezes, os pilotos começam, assim, a pensar, e imagina na moto, que você tem que fazer esse trabalho de navegação, que é complicadíssimo, né? E não tem, como no caso, no carro, o copiloto. Então, nas motos, nós estamos tendo uma disputa muito forte entre o atual detentor do título, né, o australiano, o Daniel Sanders, e temos dois pilotos da Honda, o americano Rick Brabec e o espanhol Tocha Charena, que conseguiram, inclusive hoje, né, na etapa que foi realizada hoje, foi realizada a quarta etapa do Dakar, conseguiram superar o Daniel Sanders, que vinha liderando o rally, mas superaram por menos de um minuto, e a prova já tem mais de 1.500 quilômetros, então está muito justa as coisas ali na categoria motos, está impossível dizer quem vai ser o vitorioso. Ô, Kleber, Já na só pra Opa, fazer uma pois interrupção, não? eu tava falando de ter muita pedra no rally, daí eu lembrei um episódio que aconteceu, entre aspas, antes do Dakar começar oficialmente, nos carros, que é do alemão Daniel Schroeder, que ele conseguiu bater no prólogo, capotar. Como é que como é que o cara bate antes de começar o rally para valer? O que que ele estava fazendo? Porque pode acontecer mesmo, foi um azarão, ele exagerou, porque é uma cena insólita, né? O cara ele perdeu completamente as estribeiras, chutando o carro, tendo um chilique, e foi numa pedra também que ele bateu, né? Parece que ele quis desviar de uma pedra. Esse ano, isso foi no prólogo, né? Nas motos, como as motos são regidas por uma Federação Internacional de Motociclismo e nos carros é a Federação Internacional de Automobilismo, o regulamento tem algumas pequenas mudanças, né? Diferenças no caso. E justamente nos carros o prólogo ele só conta para estabelecer a ordem de largada da primeira etapa. Então, eram 20 quilômetros de deserto, muito rápido, aberto, né? E o pessoal começa, os pilotos profissionais, os ponteiros, entram dando tudo o que pode dar, e o pessoal assiste e acaba, digamos assim, todo mundo fala, não, aqui é o prólogo, sabe, eu vou acelerar menos, mas quando dá aquela bandeirada, quando o cara faz a contagem regressiva ali na sua frente, 5, 4, 3, 2, 1, vai, nossa, aí a adrenalina sobe, e aí eu digo que o cérebro sai aqui da parte de cima da cabeça e vai para a ponta do pé, e fica o pé mais pesado, você entendeu? Então acho que ele acelerou um pouco demais, mas eu já vi isso acontecer, inclusive com pilotos do nível do Ari Vatanen. Em 1989, quando eu estava lá participando do Dakar, também num prólogo realizado na França, o Ari Vatanen capotou o seu Peugeot lá, mas conseguiu, né? Ali a equipe conseguiu refazer o carro e ele ainda ganhou o rally. Pois é, esse aí ficou fora, prejudicou totalmente a disputa dele, destruiu o carro e foi uma cena emblemática já no primeiro dia que nem contava para a classificação geral. Como tu citou as pedras, eu pensei, vamos falar sobre isso também. Ô Clever, já que a gente já vai começar a falar dos carros, tá uma variação assim, eu vi que teve um dia que a Toyota fez 1, 2, 3, 4, 5, mas daí no dia seguinte a Ford se recuperou muito bem, a Toyota foi bem mal. O pessoal da Dacia alternando um pouco menos, mas também tendo gente com problemas. Acho que o Lucas Moraes teve um problema maior aí no quarto estágio e aí perdeu bastante tempo. O que está levando a essa alternância? Ou são só características mesmo do rally, o aleatório intervindo numa prova complexa? Olha, curiosamente, esse ano o que está acontecendo é que você sabe que no rally a largada, além da primeira etapa, quer dizer, temos a primeira etapa quem definiu a ordem de largada é o prólogo, e a partir daí é a classificação da etapa anterior. Então, por exemplo, o Bernardo venceu a etapa de ontem, hoje ele é o primeiro a largar.
E quando você é o primeiro a largar nos carros, além de você ter que, muitas vezes, fazer o primeiro traço dos carros, porque nem sempre o percurso das motos é o mesmo, e mesmo às vezes sendo, não quer dizer que o traço ali das motos está correto, né? Então, os carros fazem uma marca mais forte no deserto e você, como está largando em primeiro, não está tendo esse benefício, né? Essa facilidade da navegação, digamos assim. Além disso, o que acontece? Mesmo de moto nas pedras, é impossível. Eu não vou nem dizer que é difícil, é impossível desviar de todas as pedras. Você desvia de uma, três, quatro, daqui a pouco você bate numa e já pula, já cai em cima de outra, e é um estilhaço do caramba e estraga muito as rodas. Mas quando é o carro, o peso do carro é muito maior do que a moto. O carro tem quatro rodas. Então é muito mais difícil você desviar. Não são pedras pequenas, hein? São pedras muitas vezes grandes, muito maior que um pedregulho aí que a gente às vezes tinha as ruas antigas eram feitas de pedregulho, assim. Imagina você andando numa rua cheia de pedregulho espalhado e chegando ali a 150, 160 por hora. Até tem bandido que faz isso, né? Coloca pedra na estrada para fazer assaltos, mas enfim. Então você vem limpando a pista, né? Porque quem vem na frente vem quebrando essas primeiras pedras, afastando. Quem vem atrás normalmente tem essa vantagem de pegar a pista, a gente chama de mais limpa. Então o que está acontecendo? Todo dia, quem está largando entre os 5, entre os 10 primeiros, está tendo essa grande dificuldade. E quem está largando a partir do 10º está tendo a vantagem, então por isso os resultados estão mudando completamente. E como são muitos pilotos com estrutura muito forte, então não tem aquela grande diferença, né? Que o fulano de tal está com um equipamento tão forte que mesmo largando lá na frente, ele ainda conseguiu fazer um bom resultado. Não. Os caras vêm de trás acelerando muito e vão passando, então o resultado está variando demais, né? O Nasser Al-Attiyah, por exemplo, que é tetracampeão do Dakar, ele venceu, ele foi segundo na segunda etapa, né? No dia seguinte largou em segundo, terminou lá atrás. Ele estava líder do rally, no final da outra etapa ele já estava em 10º, e hoje já subiu para segundo de novo, né? Hoje quem venceu a etapa foi um sul-africano, o Henk Lettigan, da Toyota. Ele vinha lá de trás, eles foram muito mal na etapa anterior, mas foi beneficiado. Então o Lucas ontem foi quarto lugar, largou entre os ponteiros, hoje teve essa dificuldade de navegação, furou pneu. E o que acontece? Hoje, coincidentemente, é etapa maratona, o início da etapa maratona. Isso significa que eles vão acampar no meio do deserto sem a estrutura de apoio das equipes. Então, quando o Lucas furou o primeiro step dele, ele ficou com só um de reserva, ele teve que diminuir o ritmo para não ficar sem pneu de reserva, entendeu? Então ele teve que diminuir, mas agora, né, amanhã, ele vai poder largar mais de trás, vai poder forçar mais o ritmo. O caminhão, apesar das estruturas de apoio não poderem atuar nessa etapa, as grandes equipes colocam caminhões na corrida. Então a Dacia, a Toyota, a Ford, e mesmo as equipes de moto, têm caminhões correndo cheio de peças, e esse caminhão, como ele está correndo, ele pode entregar peças, então todo mundo vai repor os steps essa noite, mas amanhã o Lucas tem o benefício de largar mais de trás. Eu tenho certeza que amanhã ele vai fazer uma prova com uma boa recuperação. É aquilo, né? Pode arriscar o pneu, só que aí se ficar sem pneus vai ter que esperar um carro mais lento chegar e vai perder mais tempo ainda, né? A ideia é essa, vai ter que esperar o pneu chegar de outro jeito. Isso mesmo, aconteceu com o Sete Quinteiro, que foi o vencedor da segunda etapa.
começou a terceira etapa na liderança do rally, acreditou que o negócio era acelerar sem estratégia nenhuma, acabou com os pneus, né? Hoje em dia, esses carros que eles correm da categoria T1+, o regulamento limita os carros a carregarem 2 steps cada carro. Né? No passado, não havia essa limitação. Eu, por exemplo, já corri carregando 4 steps no meu carro, né? Mas hoje em dia, nessa categoria, não pode. Então, ele acabou furando 3 pneus, então ficou e chegou uma hora que estava no aro, não andava mais, teve que esperar, ele acabou contando com a ajuda de um outro concorrente, mas que vinha mais de 1 hora atrás. No final da etapa ele perdeu mais de 1 hora, então talvez, ou eu diria quase com certeza, se ele tivesse levantado um pouquinho o pé, sido um pouquinho mais conservador, talvez ele tivesse perdido uns 20 minutos, né? Que 20 minutos você já sai da primeira, vai para a 15ª colocação, mas ele perdeu 1 hora. Ele foi lá para a 40ª, né? Então, a chance dele, o Sete Quinteiro americano, piloto oficial da Toyota, a chance dele ganhar o rally não existe mais. Agora ele vai correr para ajudar os outros pilotos da equipe. Falando nos, entre aspas, azarados, que né, quase nunca é azar, quase sempre é o pé pesado demais, como disse o cérebro indo lá para a ponta do dedão e apertando demais o acelerador. Tem um cara que já ganhou em tudo que ele correu, de rally de velocidade a asfalto também, que ele fez alguma coisa em carro de turismo, e passando por Pikes Peak, por exemplo, que é o Sebastian Loeb, né? Ele tá a caça dessa vitória do Dakar há tanto tempo e sempre parece que as chances dele ficam muito difíceis já no começo do rally. Ele já tá meio encrencado aí acho que ainda tá um pouco dentro da briga, mas de novo aí teve algumas etapas mais complicadas e a gente sempre pergunta o que falta pro Loeb, o que ele não tá aprendendo ainda ou se ele é só muito azarado no Dakar. Olha, o Loeb, eu acho que ele até está bem amadurecido no Dakar, né? Essa já é a 11ª participação dele no Dakar. Ele, como você ressaltou aí, é 9 vezes campeão do WRC, é recordista de títulos lá no WRC, então no Dakar ele já tem essa boa experiência, ele já fez pódio no Dakar, mas não venceu. Ele vem de vitória na última etapa do Mundial, que foi o Rally do Marrocos, em final do ano, em novembro, lá no Marrocos, e eu estou percebendo que ele está se contendo, inclusive, esse ano. Então, talvez a gente está vendo o Loeb não está ali disputando a ponta todo dia, mas ele está andando forte. É porque tem, como eu estava falando no começo, tem mais de 20 pilotos com estrutura muito forte. Então você levantou um pouquinho o pé, está parecendo a Fórmula 1 atual, que é muito competitiva, né? A diferença dos carros é muito pequena, então está acontecendo isso no Dakar. Então você ali, sendo um pouquinho conservador, usando um pouquinho mais de estratégia, no início pode parecer que você está perdendo tempo, mas o Loeb está se mantendo sempre entre os 10. Então, hoje ele teve algumas dificuldades também por largar mais à frente, ele largou em quinto, ele estava em quinto ontem, hoje parece que ele passou para sexto, sétimo, uma coisa assim, perdeu um pouquinho de tempo, furou um pneu, mas eu estou sentindo que ele está assim, preservando o carro e esperando o momento de dar o bote. Mas é tudo aqui o que eu acho, né? Não tenho certeza se essa está sendo a tática, mas eu tenho certeza que ele já sabe tudo do rally, então agora ele aprendeu a levantar um pouquinho o pé, como você falou. Porque é um personagem que deveria ser principal, né? A gente sempre acaba citando, é um cara com muito currículo no automobilismo, mas não é um cara que, por exemplo, o cara do Sainz que chegou do Mundial de Rally e foi campeão, demorou um pouquinho, mas não demorou muito e já empilhou conquistas no Dakar, e no Loeb parece muito mais difícil essa curva de aprendizado dele. O próprio brasileiro, Lucas Moraes, ano passado já decidiu a vitória e é o atual campeão, né, de Rally Cross Country. Então, tu ia me falar alguma coisa? Pode ir.
Não, eu ia falar que o próprio Sainz, quando começou no Dakar, eu corria na época, ele teve muita dificuldade também, porque esse pessoal que vem do WRC, eles aceleram muito. O WRC tem uma característica diferente do Dakar, que, para começar, são ralis muito menores, né? Uma etapa do WRC, somando os 3 dias, tem 350 quilômetros, e as especiais são especiais de 20, 30 quilômetros, onde você faz o reconhecimento da especial, né? É como se você fizesse eu não vou dizer treino, mas você faz uma passagem lá fazendo o seu levantamento, né? E no Dakar, não, o percurso é desconhecido, então o cara tem que se adaptar e se adaptar com essa prova de longa duração, que justamente exige que você consiga andar muito rápido. E hoje eu vou te dizer, a gente está falando aqui, pelo pessoal que não me entenda mal, quando eu falo de ritmo conservador, se você vê o ritmo conservador, o pessoal fala, mas Clever tá louco, ninguém tá contato, o cara tá andando o máximo. É que lá dentro do carro, você sabe que você está tirando peça em 5%. É mínimo, né? Mas já faz toda a diferença. Só que é difícil o piloto, quando você, por exemplo, eu lembro quantos. Eu fiz 23 Dakar. Você não imagina o número, digamos assim, de obstáculos que eu ultrapassei, ou curvas que eu fiz pela primeira vez, porque eu não sabia se a curva, qual era, se ela era fechada, se tinha um precipício, se tinha uma pedra no meio, porque no deserto não dá para saber o que tem na frente. E você, quando vê que, eu poderia ter vindo mais rápido. Eu poderia. E é ruim isso, né? Então você começa a querer vir mais rápido, e então qualquer competição, infelizmente, tem o fator sorte também. E eu posso dizer que num Dakar, talvez o fator sorte tenha maior importância do que numa corrida de Fórmula 1, por exemplo. Não sei se você está conseguindo me entender, mas é o que eu Sim, estou sim. querendo explicar. Não, claro, claro, mas eu pergunto por causa que é um cara que sempre nos interessa, sempre entra nas discussões aí dos favoritos. Um outro grande nome que tá fazendo uma coisa diferente, eu acho, esse ano, é o nosso glorioso Stefan Peter Hansel, né? Ele tá, é um projeto mais tá mais como mentor da equipe correndo também, numa nova, acho que até não é na categoria principal. Como é que tá essa plataforma aí do Peter Hansel? É uma outra marca de utilitários esportivos. Então, o Peter Hansel, ele é considerado o Messias Dakar, né? Porque ele é o recordista de vitória nas motos. Ele tem 6 vitórias nas motos e é o recordista de vitória nos carros. Tem 8. E para bater o recorde dele de 14 vitórias, está para nascer. Alguém aí, porque, por exemplo, hoje quem tem o Nasser aí, que tem 4 vitórias, mas é nos carros, né? Nunca vai ter as vitórias das motos. E os pilotos de moto estão lutando para chegar a um tri. Não tem atualmente, não tem nenhum tricampeão, mas já tivemos outros pentacampeões, né? Mas o Peter Hansel, então, surpreendeu todo mundo 2 anos atrás, quando a Audi falou que não ia mais continuar no rally. Ela destinou todas as suas verbas esportivas para a Fórmula 1, isso quando ela tomou essa decisão de entrar na Fórmula 1, e o Peter Hansel daí falou que iria se aposentar, porque ele já tinha mais de 30 anos de Dakar, as vitórias, etc e tal. Mas eu vou te dizer, né? Eu também parei de competir, é difícil, né? Você acaba assim, todo ano sonhando aquela adrenalina, você precisa ter muita força de vontade para ficar em casa acompanhando, é duro, né? E eu acho que ele sentiu isso, então ele começou a se envolver, ele manteve alguma participação em projetos da Yamaha, porque os 6 títulos que ele ganhou nas motos foi com a Yamaha, então ele está aí nos projetos com a Yamaha, de provas e de expedições no deserto, que ele continua, ele gosta muito de pilotar moto, né? Então ele continua praticando. E nos carros aí surgiu essa oportunidade que a Defender fez para ele. A categoria que ele está participando é o seguinte: quando eu comecei no Dakar,
lá em 1988, naquele ano, foi o recorde de participantes do Dakar. Participaram 620 veículos. Imagina o que é uma largada com 620 veículos, sendo que tem caminhão na parada, né? Então, só de carros, tinham 220 carros. Esses carros, a categoria carros, ela é dividida, na época era dividida em 3 subcategorias, tá? Fora gasolina e diesel, que todas as também tem essa divisão, né? Você é carro gasolina, você é carro diesel, e mesmo dentro das categorias, gasolina ou diesel, né? Mas, enfim, principalmente porque na Europa, a maioria dos carros são diesel na Europa, né? Então, por causa disso, né? Bom, essas categorias eram o seguinte: o carro praticamente original, que foi, inclusive, quando eu passei a correr de carros, eu corri 9 anos de moto, e quando minha primeira participação de carros foi nessa categoria, como sendo uma espécie de categoria de entrada. Então, esse carro praticamente original, ele recebe uma preparação limitadíssima. Ela é basicamente a preparação de segurança e alguns itens que são necessários que você troque. Por exemplo, você tem que trocar os amortecedores, mas não pode trocar nem os pontos de fixação. Você tem que trocar o tanque de combustível, porque o tanque de combustível de uma Pajero, por exemplo, ele tem em média 80 litros, e lá, para completar uma etapa de Dakar, você precisa de um tanque de 500 litros. Imagina o peso só disso, né, ali na traseira do carro. Por isso também tem que trocar então os amortecedores, as molas, mas é basicamente isso. O carro é standard. Se o carro tem ar-condicionado, não pode tirar o ar-condicionado do carro. Se tem vidro elétrico, não pode. Então, e essa categoria, então, era a categoria com mais participantes, porque também, além de ser a categoria provavelmente de entrada para os competidores, era uma categoria onde o investimento é menor para você correr, porque para correr com um protótipo o investimento é bem grande, é bem grande. Certo. Então, mas com o passar dos anos, não sei por quê, como diminuiu o número de competidores e começaram a surgir as equipes profissionais de preparação e de manutenção, ou seja, aquelas equipes, por exemplo, o Bernardo não tem tempo de cuidar de uma equipe, ele não tem tempo, ele não tem oficina. O que ele vai lá? Ele vai lá na Toyota da Europa e fala: eu quero alugar um carro e quero alugar o apoio, quero alugar tudo. Eu quero chegar aqui na largada e pilotar, porque eu não tenho tempo. Eu sou jornalista, eu sou engenheiro, eu sou CEO de uma empresa, enfim, eu corro de Fórmula 1 e eu não tenho, durante o ano eu vou estar na Fórmula 1, no final do ano eu tenho que chegar aqui no Dakar, o carro tem que estar pronto. Essas equipes foram se profissionalizando e foram tomando conta do mercado, só que os competidores foram enlouquecendo, todo mundo passou a querer correr com o que há de melhor, então acabou diminuindo o número de competidores. De 200 carros, hoje são coisa de 80 carros competindo, mas quase todos protótipo, né? Mas a Toyota, desde a época lá que eu corria, ela sempre manteve a equipe da categoria desses carros originais, que atualmente chama estoque. Só que só ela estava competindo com 2 carros, no rally não tinha mais ninguém. E eles estão querendo agora retomar essa categoria, porque essa é a categoria interessante, essa categoria do carro que você compra na loja. Sim. Essa categoria, entendeu? Entrega um produto mais parecido para o consumidor. Não, o carro lógico, não dá para pegar o carro da loja e ir lá competir, mas é um carro que é tirado da linha de montagem e feita essa pequena preparação que eu estou te dizendo e vai lá competir, é o carro mesmo, né? Sim. Então, eles estão querendo, tem agora, então, tanto a Toyota como a Discovery, né, tá investindo nesse produto, e eles montaram uma equipe e chamaram o Peter Hansel. Eu fiquei até espantado quando o Peter Hansel, porque o Peter Hansel também, curiosidade, quando ele largou das motos e foi para os carros,
com tudo que ele prometia, ele também teve essa dificuldade no início de conseguir uma vaga numa equipe de fábrica. Então, inclusive, teve um ano, eu não vou lembrar de cor agora aqui, mas ele correu com um Nissan nessa categoria, na categoria dos carros estoque, e foi o vencedor lá atrás, eu acho que lá em 2002. Sim. Então, parecia até. Quer dizer, ele já tem até experiência nessa categoria também. Certo. Ô, Kleber, vamos projetar aí pra gente. A gente não tá bem na metade do rally, mas vamos projetar como é que a gente pode. Principalmente os brasileiros aí, o que dá pra pensar até o final do rally, como é que vai ser essa arrancada final aí na segunda semana de disputa. Olha, nas motos, a gente já falou aqui dos três que eu acho que vão vencer, o pódio desses três. Talvez, né, porque eles vão. A própria disputa, né, forçando ali 14 dias se dando o máximo, às vezes acontece um erro, e o próprio Tocha Charena, que é o espanhol da Honda, aí, que é um dos líderes do rally, ele está líder empatado no mesmo segundo que o companheiro de equipe dele, o Rick Brabeck, né, americano da Honda também. Ele ontem ganhou a etapa, mas levou um tombaço. Mas aí foi aquele fator sorte, né? Não se machucou. Poderia ter se machucado, né? Quando você cai da moto, muitas vezes não acontece nada, às vezes um tombo até devagar, você tem uma fratura, machuca um dedo, a mão, e não vai conseguir mais pilotar a moto. Então pode acontecer, mas eu acho que nas motos nós vamos ter esses três aí na disputa, né? O Tocha Charena, o Rick Brabeck e o Daniel Sanders, que é o defensor do título de 2025. O Rick Brabeck já é bicampeão do Dakar, então a disputa vai ser entre esses três, né? Pelo que eu estou acompanhando aqui. Já nos cabos está bem difícil. A gente tem que fazer uma lista enorme aqui, Bernardo, de possíveis pilotos, né? Mas tem quem está liderando hoje, final da quarta etapa, é o sul-africano, o Henk Lettigan, da Toyota. Ele foi vice-campeão ano passado, né? O Nasser Al-Attiyah, da Dacia, é o tetracampeão, está ali na disputa. A gente falou aí do Sebastian Loeb, eu acho que o Sebastian Loeb vai estar na disputa por esse pódio, pela vitória, pode ser. A Ford está com um trio muito forte, né? Você falou aí do Carlos Sainz, que já é tetracampeão do Dakar, e ele quer ganhar esse título pela Ford, porque se ele ganhar, ele não bate o recorde do Loeb, mas ele consegue, do Loeb não, do Peter Hansel, mas ele consegue uma coisa que o Peter Hansel não conseguiu. Se o Carlos Sainz ganhar pela Ford, ele vai ser o primeiro piloto a vencer 5 Dakar por 5 marcas diferentes. E o homem, ele quer isso, né? Mas a equipe Ford também tem o sueco, o Mattias Ekström, que foi terceiro ano passado, muito forte, né? Na Dacia tem o próprio Lucas. O Lucas está hoje, né? Ele está lá em 12º, mas ele vai se recuperar amanhã por essa questão de largou atrás. O Lucas está fazendo uma prova muito estratégica, está conhecendo o carro, ele vai subir, vai crescer de produção. Então, tem todos esses, né? E a gente tem outros brasileiros na categoria carros. O próprio Marcos Moraes, o que é o pai do Lucas, ele está correndo com o Fábio Pedroso, né? Ele foi. O Marcos tem mais ou menos a minha idade, já participou de várias edições do Dakar. O primeiro ele teve lá, não sei se você lembra daquele projeto da equipe Troller, que foi ao Dakar no ano 2000. O Marcos Moraes estava lá. Ele foi o organizador durante mais de 15 anos aí do Rally dos Sertões. Ele está lá competindo sem grandes ambições, né? Então o negócio dele é tentar terminar e estar perto do filho lá. E nós temos hoje, nós tínhamos, né, até hoje um brasileiro nas motos, o Luciano Gomes. Infelizmente ele acabou sofrendo um pequeno acidente e abandonando a prova, mas está bem, não tem nenhum problema, né? Só aquela coisa meio, né, a gente abandona uma prova, fica com aquela coisa do orgulho meio ferido, mas está tudo bem. E na categoria Challenger, que é a categoria dos UTVs protótipos,
super preparados. Nós temos 2 brasileiros como navegadores. Eles estão andando sempre na 9ª, 10ª, 15ª colocação. Então, um deles é o Cadu Sachs, que navega para o chileno o Inácio Casale, e outro é o Enio Bozano, que navega para o americano Pablo Copete. Mas eles, infelizmente, já estão com mais de hora atrás do líder da categoria, daí mais de hora, daí já começa a ficar difícil de você recuperar. E a gente tinha até essa manhã na categoria UTV, o UTV em relação a Challenger é a mesma coisa que a gente estava falando aí do carro estoque dos protótipos. O UTV é a categoria onde o UTV, né, ele é mais original, praticamente o produto de fábrica, né? Então a gente tem lá o Michael Justo, que tem muita experiência como navegador, foi navegador do André, da nossa equipe, quando a nossa equipe tinha caminhões, o André pilotava o caminhão, o Michael Justo era o navegador, ele já tem aí 15 participações no Dakar, e eles estavam disputando a ponta da categoria, ele e o piloto Gonçalo Guerreiro, que é um português, mas infelizmente hoje eles tiveram problemas, né? Eles vinham na vice-liderança da categoria, mas hoje acabaram na 19ª colocação, perderam mais de 1 hora aí por problemas que tiveram que resolver na etapa, e aí então eles despencaram da 1ª para a 7ª colocação. Eles vão lutar agora por um pódio. A vitória eu diria que ficou difícil, né? Como eu falei, 1 hora é um tempo muito grande para se recuperar. Certo. Muito obrigado, Clever. E vamos falar depois, quando terminar o rally, certamente a gente pode fazer um comentário também para comentar os vencedores, campeões, etc. do maior rally do mundo. Valeu pela conversa, pelo tempo. Um abraço. Valeu, muito obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês aí. Um forte abraço. Bom, tá aí. Não dá para falar muito sobre o resultado, né, Bernardo? Porque a gente... Ainda tem uma semana de corrida. Exatamente, tem até o dia 17. Tu acha, até agora, das performances, qual a que mais te chamou a atenção? Na verdade, tem essa briga entre a Toyota e a Ford, as duas montadoras valorizando demais a vitória, já que a Audi saiu desse confronto, com a Mini correndo por fora. Mas tá muito interessante, porque num dia a Toyota ganha, no outro dia a Ford responde, e eles estão se alternando com pilotos diferentes, mas tem 6 ou 7 pilotos ainda na briga pela vitória, duplas, né, piloto e copiloto, e o Lucas Moraes, o nosso brasileiro, correndo ali por fora, mas tá no meio do bolo, tem que descontar um pouco de prejuízo, mas não tá totalmente não é carta fora do baralho. E claro que na semana que vem a gente vai falar muito também sobre o Dakar. O 300 por hora de hoje vai ficando por aqui. Na sequência você tem o Guaíba Revista. Eu volto com o Esperando o Futebol para Avenida e Grêmio, abertura do Campeonato Gaúcho. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem. Valeu, Bernardo. Abraço. Tchau.